Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Gabriel Monteiro, sou especialista em reprodução humana e sou diretor clínico da Embrionari. Hoje eu trago a Mariana Bolsaver, a nossa psicóloga da Clínica Embrionari, para falar um pouquinho sobre a dificuldade dos casais em engravidar. Tudo bem, Mari? Tudo, obrigada pelo convite, né? É um prazer fazer parte aí dessa equipe, né? E falar de um tema tão importante. Muita gente, quando vai tentar engravidar, não entende o real significado de tentar e não conseguir. Essa frustração, ao procurar um serviço especializado em reprodução assistida, pode se tornar uma bola de neve que vai crescendo dia após dia. Com isso, a expectativa criada para o procedimento que essa paciente vai enfrentar, ela se torna cada vez maior de acordo com a técnica que vai ser usada para que esse sonho seja atingido. Uma vez que essa técnica seja uma técnica de alta complexidade, onde vai além da parte financeira, vai ter um desafio psicológico intenso, um beta negativo ou um resultado não positivo pode tornar então este como sendo um problema a mais para esse casal. Como enfrentar essa dor de, uma vez sendo infértil, não conseguir na primeira vez engravidar com uma técnica de alta complexidade? Como lidar com essa situação emocionalmente falando, Mariana? Então, quando esse casal chega, né, no consultório, ele já vem de um processo de luto anterior, né? Um luto por não conseguir uma gestação aí de uma forma, né, natural, esperada. E aí a gente precisa avaliar quais são as expectativas, né, desse casal em relação aí ao tratamento. Né? Às vezes é uma expectativa muito alta de que essa vai ser a solução, ou às vezes esse casal também vem com muito medo, com muito receio, né? Então, poder avaliar isso e poder trabalhar com essas expectativas. E muitas vezes a gente lida assim com respostas negativas, né? Então o tratamento ele não vai, a gente não vai ter 100% de garantia, então a gente vai lidar sim com, muitas vezes com uma resposta negativa, às vezes uma primeira vez, uma segunda vez, né? Então poder acolher esse casal, né? Poder trabalhar todas essas possibilidades, né? Sim, a possibilidade de dar certo e sim a possibilidade de não acontecer inicialmente, né? Então, poder também trabalhar esse luto, poder trabalhar essa frustração, poder dar um acolhimento para todos esses sentimentos, né? Que fazem parte desse processo. Então, a partir disso, de uma resposta negativa, o casal vai lidar com o luto deles e acho que poder ressignificar através, né, do acompanhamento psicológico, poder dar um tempo para organizar esses sentimentos, para poder ressignificar aí essa jornada, poder pensar aí num novo caminho. Muito bem. Dados do SART, da Rede Lara e da Sociedade Europeia de Reprodução Assistida indicam que quanto maior for a idade, mais difícil é a taxa de nascidos vivos por ciclo iniciado. Quando eu falo ciclo iniciado, é um ciclo que eu vou iniciar depois de um tratamento que não deu certo com uma baixa complexidade e aí eu vou para fertilização in vitro. Então a taxa ela é pior, inversamente proporcional ao aumento da idade. Muito bem. Pensando que a média etária das nossas pacientes na clínica embrionária é de 37 para 38 anos, e muitas delas não vão conseguir engravidar estatisticamente no primeiro ciclo começado, né? Como trazer de volta essa paciente para um segundo tratamento? Ou qual que é o artifício, a ferramenta psicológica que você pode introduzir para que essa paciente entenda que o primeiro ciclo não teve êxito, mas ele pode ser reiniciado a tentativa para um segundo ciclo ter êxito. Muito embora a gente faça essa paciente retornar com um beta negativo para uma próxima consulta em retorno com a gente aqui para discutir uma próxima conduta. Quais são os artifícios que a gente consegue reerguer essa paciente para que ela não desista
não faça uma taxa de dropout alta? O que eu acho fundamental é ter toda essa informação, né, em relação a essa jornada, que às vezes não é numa primeira tentativa, numa segunda, né, ela poder entender esse processo e trabalhar esse luto, trabalhar essa perda, né, dar um espaço para essa paciente, para esse casal, para eles se reorganizarem. E o que eu acho importante também é, acho que naquele momento do resultado negativo, vem muitos sentimentos à tona, né? O medo, a frustração, às vezes a raiva. E eu acho que nesse momento, às vezes a paciente, né, o casal, diante de todo um investimento, né, físico, emocional, financeiro, eles querem, né, não querem continuar. Mas acho que esse momento, quando eu falo de ter um tempo para se reorganizar, acho que é pensando nisso. Não tomar decisões também naquele momento da frustração. Acho que é poder olhar para esses sentimentos, poder dar um tempo, conversar bastante com o médico, né? Com toda a equipe que está acompanhando esse casal, essa paciente, para dar esse tempo e depois pensar no melhor caminho, né? Pensar em retomar, enfim. O que eu acho importante é ter esse tempo e não tomar decisões, né, baseado naquele único momento. O tratamento veio, o tratamento foi feito e o resultado não foi aquele obtido. Veio beta negativo. Mariana, depois de uma grande tormenta, pássaros vão cantar. Como levantar essa paciente que teve este beta negativo, que teve todas as fichas depositadas naquele tratamento e, enfim, o resultado não foi aquele que foi almejado? Como dar esperanças para essa paciente se reerguer e tentar de novo, mais uma vez? Acho que poder entender que, assim, todo esse processo, ele envolve muita dualidade, né? Expectativa, frustração, positivo, negativo. Então, poder entender todo esse processo e poder, assim, achar esse equilíbrio, né? Então, sim, a gente pode ter resultados aí negativos, mas existem possibilidades, acho que existem desafios e possibilidades. Então, o que é importante trabalhar, né, com essa paciente, com esse casal, é de que a gente vai lidar, sim, com esses desafios, mas sempre tem espaço também para a gente poder trabalhar as possibilidades, né? Então, acho que poder pensar dessas duas formas, né? Lidar com todos esses sentimentos diante da perda, mas também poder ressignificar as coisas e pensar também que existem outros caminhos. O futuro pode ser maravilhoso. Eu sempre brinco com a minha paciente que o produto final nem sempre é aquele que a gente almeja neste momento. Por exemplo, o que ela está tentando é engravidar, mas ela esquece do meio do tratamento. Então, às vezes, um resultado negativo, ele pode dizer como é que avalio, será que é a pergunta certa que eu estou fazendo para aquele momento? Não foi engravidar, mas houve uma divisão boa de embrião? Houve um estímulo bom? Houve uma boa resposta no meu estímulo? Tudo isso tem que ser observado e eu digo para todas as minhas pacientes que tiveram beta negativo, o seu tratamento foi bom. O final é que estatisticamente não foi normal. Ou melhor, foi normal. Então, assim, há várias formas de você ver o mesmo enquadramento. Persista, nunca desista. Você vai conseguir, mas antes de conseguir, relembre como foi todo o tratamento. Teve paciente que eu tinha um embrião só e tive que transferir esse único embrião na sorte de engravidar, porque ela não tinha mais condição de fazer uma outra FIV. Engravidou. Outra paciente tinha condição de fazer uma outra FIV, mas só tinha um embrião. Engravidou também. Muitas outras não engravidaram, mas sabiam que o meio do tratamento foi efetivo e o que fez elas retornarem para tentar mais uma vez. Portanto, não desista do seu maior sonho, que é ser mãe e ser pai. Engravidar com saúde. O tratamento foi oneroso, complicado, desafiador, psicologicamente cansativo e a paciente, enfim,
não conseguiu engravidar. Ela tem que entender que tudo está sendo feito meticulosamente para que ela consiga engravidar. Então, trazer essa paciente de volta para o tratamento, para que ele seja reiniciado, é uma missão muito difícil, mas aqui na Clínica Embryonari nós temos toda a capacidade de fazer isso acontecer com a Mariana, comigo e com toda a equipe para dar todo o suporte que vocês precisem. Então, mesmo não atingindo parcialmente o seu resultado, entenda que nós estaremos tentando o sucesso a todo custo. Vamos tentar conversar um pouquinho mais sobre isso. Espero que tenha gostado desse bloco. Obrigado, Mariana. Obrigada. Vamos falar mais no próximo.